Boa noite, que a graça e a paz de Deus esteja com você, que a mão e a misericórdia do Senhor venha sobre sua casa, a sua vida e a sua família. Amém? A palavra de Deus diz que todo aquele que comete pecado é servo do pecado e com isso é escravo do diabo. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de João, capítulo 8, versículo 34. E respondeu Jesus em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Glória a Deus, aleluia. Tem pessoas que não conseguem se livrar do pecado. Tem pessoas que não conseguem se livrar do pecado da carne, do pecado da iniquidade, no pecado da fofoca, no pecado da mentira. Porque ela simplesmente é fraca o suficiente para não conseguir dizer não ao mundo e ao inimigo. E quanto mais você serve ao pecado, mais você serve ao diabo. Quanto mais você se distancia de Deus, mais você se aproxima do pecado e do erro. E quanto mais você se aproxima do pecado, você mais se distancia da sua bênção, da sua resposta, do seu milagre, da sua cura e daquilo que você tanto tem pedido a Deus. Tem pessoas que são objetos e brinquedos na mão do inimigo. O inimigo faz o que quer com a vida dela, porque ela se distanciou do caminho chamado Jesus Cristo. E quanto mais eu saio da presença de Deus, mais eu sirvo ao pecado. E quanto mais eu sirvo ao pecado, mais eu vivo no pecado, mais eu sou prisioneiro do inimigo. Quando você está na garra do inimigo, você é um prisioneiro dele. Ele te prende na armadilha, numa situação que você não consegue sair por si só. Aonde ele controla e destrói toda a tua vida. Destrói a tua vida financeira, a tua vida espiritual, a tua saúde, a tua família, a tua vida sentimental. E por último, ele tira a sua vida. Mas que isso, pastor? É verdade. O preço do pecado é a morte. Não seja escravo do pecado. Não seja servo do inimigo. E isso só acontece quando eu começo a negar aquilo que Deus tem para minha vida. Aquilo que Deus quer entregar e fazer em mim. Olha o que diz a palavra de Deus. E respondeu Jesus em verdade: todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Tem pessoas que cometem o pecado, sabe que é pecado, sabe que está no pecado e continua fazendo a mesma coisa, a mesma situação todos os dias. Porque ela não consegue se livrar da vontade da carne. Porque ela não consegue parar de mentir. Porque ela não consegue parar de fofocar. Porque ela não consegue parar de adulterar. Isso tudo porque ela não está debaixo da proteção espiritual. Porque ela não está debaixo das mãos de Deus. Porque ela não se blindou na presença do Senhor. E quando você não está na presença de Deus, quando você não está nas mãos do Senhor, o inimigo vem e entra na tua vida e devora tudo aquilo que Deus te deu ou fez por você. Para de pecar. Para de errar. Você está vendo que está errado. Você está vendo que é um pecado. Você está vendo que desagrada a Deus e continua fazendo. Continua nas mesmas práticas, nas mesmas atitudes, nas mesmas vontades que o inimigo quer que você faça. Para com isso. Até quando você vai continuar insistindo em destruir você mesmo? Para depois que o inimigo destruir, levar tudo aquilo que você tem, para você começar a colocar a culpa em Deus. Porque o ser humano é assim. A culpa nunca é dele, a culpa nunca vem dele, a culpa sempre é dos outros. E neste caso as pessoas sempre procuram colocar a culpa em Deus. O Senhor permitiu que o inimigo fizesse isso comigo. O Senhor permitiu que o meu casamento acabasse. Está amarrado em nome de Jesus. O Senhor permitiu que a minha vida financeira chegasse nessa situação. O Senhor permitiu que a minha saúde acabasse. E vai colocando a culpa tudo em Deus. E ela não olha para si mesma, que tudo aonde ela chegou foi por culpa dela.
As pernas dela levou ela para essa situação. Foi ela que decidiu sair da casa de Deus. Foi ela que decidiu de beber e dirigir. Foi ela que decidiu maltratar a esposa, o marido. Foi ela que decidiu que o casamento dela ficasse nessa situação. Foi ela que decidiu que a vida financeira dela chegasse na situação que se encontra, porque nunca juntou, nunca guardou e gastou sempre com tudo que ela via pela frente. Então se distancie do pecado. Porque o pecado só leva à ruína. O pecado só leva para o abismo. O pecado só leva para o vale. O pecado só leva para a destruição. O pecado só leva para o fim. O pecado só leva para a morte. O pecado só leva para a morte. O preço do pecado é a morte. E o que tem de gente escravo do inimigo, que vive em pecado e é servo do pecado. Quando você é servo do pecado é porque você não consegue sair por conta própria de uma situação que está levando você para longe de Deus. Você sabe que é pecado, sabe que é errado, não quer fazer, mas continua fazendo o adultério. Você sabe que é errado mentir e continua mentindo. Você sabe que é errado fazer isso e continua fazendo. Às vezes você não quer, mas a vontade da carne fala mais. O inimigo está soprando no ouvido e você faz conforme a vontade que ele quer. E isso você se torna escravo e servo do pecado e do inimigo. Isso porque você saiu da orientação e do caminho chamado Jesus Cristo. Quando eu saio da presença de Deus, eu me distancio do Senhor, o inimigo entra na minha vida e ele entra com malicuia para morar. E ele só sai da tua vida quando você volta para a presença de Deus. Quando você se liberta desta prisão, você se liberta do medo, você se liberta da escravidão, do pecado, você volta a ser servo do Senhor. Volte para Deus, enquanto Ele está te chamando, enquanto há tempo, enquanto Ele está te chamando pelo nome. Ele está te chamando pelo nome. Volta para mim, volta para os meus braços, volta para o lugar da onde você não deveria ter saído. Este é o teu lugar, é do meu lado. É aonde você vai ter vida, vai ter vitória, vai ver milagre, vai receber bênção, vai ter a tua cura, vai ter aquilo que você precisa e necessita, porque eu sempre estive com você e nunca te desamparei. Mas no momento que você se distanciou do meu caminho e se aproximou do pecado e do erro, as minhas mãos saíram de cima de você. Você ficou descoberto da minha proteção espiritual. Não queira isso para a tua vida. Se liberte. Saia da prisão que tem aprisionado você no erro e no pecado. Você está vendo e você continua insistindo todos os dias na mesma coisa. E isso só leva para um lugar onde ninguém quer chegar, que é o inferno. Ninguém quer chegar no inferno. Até mesmo o ateu não quer ir para o inferno. Nem mesmo os ateus querem ir para o inferno. E você que conhece a palavra, conhece a Deus, conhece aquilo que Deus quer para a tua vida, você continua se distanciando da presença do Senhor. Não seja mais escravo do pecado e nem dos seus medos. Amém? Glória a Deus, essa é a palavra de Deus hoje para você. Quando você é escravo do medo, escravo do pecado, serve ao pecado, você só tem um caminho para ir. E esse caminho ninguém quer tomar. Amém? Glória a Deus, a palavra de Deus é forte e maravilhosa. Deus quer te abençoar, Deus quer te restaurar, Deus quer te curar, Deus quer entregar o teu milagre, a tua bênção, aquilo que você pede, aquilo que você necessita. Deus está te mostrando o caminho, está te mostrando a luz no fim do caminho, e mesmo assim, muitas das vezes você está indo pelo caminho e qualquer coisa que aparece diante do caminho faz você se desviar, faz você se afastar da presença de Deus. E quando você sai da presença de Deus, o pecado, você se aproxima do pecado, você se torna servo do pecado e do inimigo. Amém? Glória a Deus, eu quero que você escreva aqui nos comentários: eu não sou servo do pecado. Amém? Glória a Deus, eu quero que você escreva aqui nos comentários: eu não sou servo
do pecado. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você neste momento, mas antes da oração, eu quero pedir para você que se inscreva aqui no canal. Amém? Você que ainda não é inscrito, ainda não se inscreveu e não fez uma aliança no nome de Deus, essa é a sua oportunidade de se aproximar de Deus ainda mais. Amém? Tem um nominho aqui embaixo, inscrever-se. Você vai clicar, vai apertar no sininho e na palavra todas. Pronto. A partir desse momento, você está fazendo uma aliança no nome de Deus. Uma aliança forte e poderosa. E todos os dias, às 7 horas da noite, você vai receber uma palavra e um direcionamento de Deus para o teu coração. Amém? Glória a Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Feche teus olhos, abra o teu coração e deixa Deus falar com você. Senhor meu Deus, Pai amado e Pai querido, neste momento, Pai, reunimos na Tua presença de todo o coração. Aqui, meu Pai, estão os Teus filhos e Tuas servas, aqueles que escolheram estar na Tua presença e seguir pelo Teu caminho chamado Jesus Cristo. Porque é este caminho, meu Pai, que leva a vitória, que leva o milagre, que leva a bênção, a cura, a restauração e tudo aquilo que o Teu Filho precisa para ser vitorioso e vencer o mal e ao pecado. Pai, nenhum que aqui está, meu Pai, é servo do pecado, é servo, meu Pai, do diabo. Todos nós, meu Pai, nos distanciamos todos os dias daquilo que o inimigo oferece e coloca pelo caminho. Porque só o Senhor salva, só o Senhor cura, só o Senhor tem a palavra que liberta, só o Senhor, meu Pai, tem a palavra que restaura, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu profetizo sobre a vida de cada um que aqui está, que haverá, meu Pai, transformação, que haverá restauração, cura e libertação sobre a vida dos teus filhos e das tuas filhas. Que a partir de agora, Pai, eles se distanciem cada vez mais das armadilhas do inimigo, do laço do passarinheiro e de todo o mal, meu Pai, que o inimigo coloca pelo caminho. O teu filho, meu Pai, vai resistir tudo aquilo, meu Pai, que distancia ele do Senhor. Porque, meu Pai, ele pode viver sem dinheiro, ele pode viver, meu Pai, sem amizade, ele pode viver, meu Pai, sem qualquer coisa, mas sem Ti, meu Pai, não dá. Sem a Tua presença, a gente não consegue viver. Sem a Tua presença e sem a Sua orientação, meu Pai, a gente não consegue nada. A gente nem mesmo consegue sair de casa, Senhor. Por isso, meu Pai, que eu te clamo neste momento, que o Senhor segure na mão do Teu filho e da Tua filha que aqui está, Pai. Que o Senhor segure na mão dele, meu Pai, e leve ele pelo caminho da verdade, pelo caminho da luz, da esperança, pelo caminho da vitória, e que ele se distancie do mal, do erro e do pecado. Que ele jamais caia no laço, que ele jamais venha ser escravo do mal, do inimigo, do pecado ou do medo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Deus é na tua vida. Deus é com você. Aonde você colocar as plantas dos pés, portas serão abertas. E onde você colocar as palmas das mãos, bênçãos sem medidas recairão sobre a tua vida. Amém? Glória a Deus. Eu quero pedir para você neste momento que compartilhe esse vídeo. Amém? Compartilhe com quantas pessoas Deus tocar no teu coração. Quanto mais você compartilha, mais vidas são salvas e restauradas para Jesus. Eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas do céu e derramar sobre você bênçãos sem medidas. Amém? Glória a Deus. Eu vou me despedir de você, mas amanhã, às 7 horas da noite, estaremos de volta em nome de Jesus. Amém? Não se esqueça, eu espero por você. Eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas sobre a tua vida e sobre a tua família. Você crê? Você toma posse? Não se esqueça de deixar o seu joinha também, o seu like, para o YouTube ver que você gosta desse conteúdo e ele venha mandar para cada vez mais pessoas. Amém? Glória a Deus. Amanhã às 7 horas da noite eu espero você aqui novamente. Amém? Fique com Deus. Um forte abraço, um beijo
no seu coração e que Jeová Nissi esteja com você.